Olá, irmãs, graça e paz. Estaremos estudando hoje sobre o capítulo 4 do Evangelho de João, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E o tema do nosso estudo, que se encontra na revista Visão Missionária, é Mulher, você tem sede de quê? Referente ao mês de dezembro. Nesse encontro, Jesus vem a romper com 3 preconceitos. O primeiro deles é que uma mulher não se dirigia a um homem sozinha. Jesus, então, inicia o diálogo conversando com essa mulher samaritana. O segundo preconceito é o preconceito racial. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E o terceiro preconceito é o religioso. Os judeus adoravam em Jerusalém, onde ficava o templo, e os samaritanos adoravam no Monte Gerizim. Estarei lendo os versos para que a gente possa entender um pouco melhor do que Jesus está nos ensinando neste diálogo. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos, e maravilhavam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aí vemos, então, uma quebra de paradigmas. Existia um padrão ou um modelo no qual a mulher samaritana acreditava. Jesus, então, direciona para o lado certo. Ocorre, portanto, uma quebra de um paradigma, de um modelo, ou seja, os valores nos quais aquela mulher acreditava. Jesus provocou aquela conversa. Deus, desde sua revelação inicial no Gênesis, sempre vai em busca do ser humano para uma conversa. O Senhor está sempre aberto e pronto ao diálogo, sempre pronto a ouvir nossas súplicas e lamentos.
Entre nós e Deus ocorre um diálogo. Ele fala e nos questiona e espera de nós uma resposta. Resolve os nossos problemas e conflitos, acalma nossa alma e sacia nossa sede. Como tudo isso é possível nos dias em que vivemos? Através da sua palavra, a Bíblia, podemos ouvir a Deus e conhecer sua vontade. Temos questionamentos que Ele pode solucionar. Sua palavra nos orienta e, através da oração, podemos derramar o nosso coração diante dele, na certeza de que ele nos ouve. A samaritana talvez não estivesse querendo conversa. Pela sua vida pregressa, deveria ser alvo de críticas, ainda mais um homem judeu lhe dirigindo a palavra. Porém, o próprio Deus estava diante dela e ele sabia que a sede daquela mulher não era apenas de água, de um poço. Aquela mulher tinha sede de aceitação, o desprezo dos judeus por ser uma samaritana. Em nossos dias, também nos deparamos com preconceitos, rejeições e exclusões, pelos mais diversos motivos: condição social, cor da pele, condição civil, alguma deficiência ou doença, peso, altura, religião e tantos outros motivos, sofremos preconceitos. O mundo está sempre tentando nos dividir o tempo todo. Entretanto, a raça humana foi criada por Deus para sermos seres gregários e não segregados. Ou seja, juntos e não separados, formados por um só Deus. A samaritana tinha sede de relacionamento. Nesse capítulo de João 4, entre os versos 16 e 18, Jesus disse à mulher: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, o que agora tem não é seu marido. Isto disseste com verdade. Então, por que tantos relacionamentos? Não sabemos, a Bíblia não nos diz o motivo pelo qual essa mulher havia passado por tantos relacionamentos. Jesus também não aprofunda no assunto, talvez por perceber que poderia ser algo que magoasse aquela mulher. Mas é evidente que um vazio naquela vida precisava ser preenchido. E Jesus estava ali, bem na sua frente. Só Ele poderia preencher aquele vazio, como só Ele pode preencher o seu vazio hoje, o nosso vazio hoje. Só Jesus tem essa capacidade para preencher esse vazio da alma humana. Aqui, com Jesus, nós aprendemos um ensinamento. Quando resolvemos ajudar alguém, a melhor maneira é deixar que essa pessoa fale voluntariamente, sem fazer perguntas. Deixar a pessoa falar. Ela precisa estar pronta para falar. Deixar, que as críticas, os julgamentos, acusações, condenações, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ouvir, para ajudar, para transmitir a palavra. E Jesus nos ensina isso com essa lição, com a mulher samaritana. Ele não questionou, ele não fez perguntas, ele apenas ouviu. Só Deus pode julgar. Devemos antes orar com aquela pessoa, consolar, mostrar pela palavra a ajuda do alto. E o Espírito Santo fará a obra. Vai fazer aquilo que nós não estamos capacitados a fazer. Vai fazer a transformação na vida da pessoa. A samaritana também tinha sede de vida. Jesus respondeu: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher disse: Senhor, tu não tens com que tirar água, o poço é fundo. És tu maior que o nosso pai Jacó? Jesus respondendo disse para a mulher que ela ia tornar a ter sede, mas aquela água que ele estava oferecendo não ia dar mais sede, porque seria uma água viva, uma água que jorraria para a vida eterna. A mulher sempre desviando a conversa para o lado material e Jesus direcionando a conversa para o lado espiritual. É mais uma lição para nós. Sempre que vamos falar de Jesus para alguém, a pessoa sempre vai procurar
trazer seus conceitos, a sua maneira de viver, a sua religiosidade, e isso ocorreu naquele diálogo com a mulher samaritana. Jesus, entretanto, vai direcionando com muita cautela, com muita sabedoria, direcionando para o ponto em que ele queria que ela entendesse. E o Espírito Santo faz a obra quando a gente faz assim. O Espírito Santo é quem transforma, o Espírito Santo é quem convence, o Espírito Santo é quem mostra onde nós estamos errados. E aí, então, há transformação nessa vida. A mulher, então, começa a entender: vejo que és profeta. E ela vai novamente direcionando: nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus novamente vai mostrar para ela que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém, as pessoas estariam adorando. Por quê? Porque Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: sei que o Messias virá. Novamente, ela tem os seus conhecimentos, as suas ideias, os seus conceitos. O Messias virá, que se chama o Cristo. Ela tinha conhecimento das profecias. Que o Messias viria, que iria anunciar tudo, e Jesus disse naquela hora: sou eu que falo contigo. E aí é quando, espiritualmente, as religiosidade, os conceitos, os preconceitos vão sendo eliminados da vida da pessoa. Jesus fala: sou eu que falo contigo. É quando o ser humano entende o amor de Jesus e permite que o Espírito Santo de Deus faça a transformação. Quando o ser humano está afastado de Deus, a vida não tem sentido, nada satisfaz, nada supre suas necessidades, a insatisfação está sempre presente. A necessidade de preencher o vazio, muitas vezes com bens materiais, muitas vezes com relacionamentos, muitas vezes com coisas que não vão satisfazer. A samaritana era uma mulher religiosa, mas ser religioso não significa conhecer a Deus, e ela não conhecia. Ela tinha seus conceitos, mas ela não conhecia o Deus verdadeiro. E quando ela conhece Jesus, há uma transformação. A estratégia de Jesus para iniciar uma conversa foi o elemento água. Água que sacia a sede física, até que seus olhos foram abertos. E ela reconheceu Jesus e deixa seu cântaro e vai anunciar aos outros. Quais são suas maiores necessidades? Qual a sede sentida que a água material, água física, não pode saciar, nem mesmo uma vida confortável pode preencher? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Jesus convida, ele está sempre de braços abertos a nos perdoar, a nos dar a vida eterna. Para isso ele veio, morreu por nós e em seu nome e pelo seu sangue nos comprou. Nossa dívida era grande, porém seu amor nos alcançou. Nossa oração é que você tenha a sua sede saciada em Jesus. Só ele tem o poder de transformar e de mudar toda a sua vida, te concedendo paz, alegria e a certeza de um dia estar com ele para sempre nos céus. Que o Santo Espírito de Deus te convença dessa bênção maravilhosa, que é a graça de Jesus. Amém?